Eu vou abrir a nossa reflexão de hoje, possivelmente abrindo precedentes para questionamentos, mas a afirmação é a seguinte: o segredo dos ricos não é sorte, é método. Eu avisei. Bem, para quem ainda não me conhece, se esse é seu caso, eu me chamo Viomar de Souza. E para os que me conhecem também, eu continuo sendo o mesmo Viomar de Souza. E você? Já que eu ainda não te conheço e talvez eu te conheça e não saiba que você está consumindo o nosso conteúdo, faz o seguinte: fala com a gente aí, deixa aqui nos comentários, tá bom? O teu feedback é muitíssimo importante. Já quero agradecer ao maninho Paulo Henrique, né? O famoso PH, pelos feedbacks concedidos, pelo tempo também aplicado em acompanhar o nosso material. E ela Íntima Store. Olha só, quanta satisfação em ter você aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Quem também tem se envolvido de forma muito direta é a Heloíse. Obrigado também, Eloanda. Depois eu falo para vocês de quem se trata toda essa turminha acompanhando aqui o nosso material no cotidiano. Mas vamos voltar lá para a minha afirmação inicial. Antes de darmos continuidade, eu prometo que não vou ficar te enrolando, tá bom? Não vou me alongar muito. Hoje o vídeo vai ser curto porque a gente vai trazer experiências práticas e direto ao ponto para que você possa compreender o porquê da afirmação inicial. Se você está achando de alguma forma o nosso conteúdo interessante, aproveite para se inscrever. É muito importante tê-lo aqui com a gente. E mais do que isso, curta, comente, compartilhe com outras pessoas. Se foi útil para você, é importante que outras pessoas também se utilizem do material e assim também o YouTube vai entender que estamos fazendo um trabalho relevante e quanto mais ajudamos pessoas e compartilhando, mais pessoas serão alcançadas também. E esse é o combustível que realmente necessitamos para que possamos retornar aqui com a força de vontade de sempre, com a energia vibrante de sempre. Tá, vamos lá. Você já ouviu em algum momento dizer que não dá para precisar se é exatamente esse o percentual, mas você sabia que aproximadamente 90% das pessoas que ficaram milionária da noite para o dia, elas voltaram para o mesmo status social de antes ou para um ainda pior? Não. Saiba que, embora tirando o fato de que não dá para precisar se o percentual é exatamente 90%, saiba que é verdade. As pessoas que ficaram milionárias por meio de jogos, elas acabaram retornando para a mesma condição ou para uma condição ainda pior do que a que estavam antes de ganhar a grana. E por que isso acontece? Eu acredito que essa reflexão é quase que óbvia, está o tempo todo debaixo do nosso nariz. E por quê? É muito simples. Antes eu vou te contar aqui uma outra história. Outro dia eu me deparei com uma matéria que falava sobre um moço que ele acabou tendo direito a uma indenização de 400 e algumas frações de 400 mil reais e algumas frações. Essa é a verdade. E pasme, ele conseguiu gastar toda essa grana em 22 dias. Parece assustador, mas ele conseguiu gastar toda a grana nesse período de tempo. E pasme, numa outra situação, nem sequer ele cuidou dos próprios dentes. Entenda que essa é uma mentalidade, está muito patente que se trata de uma mentalidade de pessoas pobres. Meio taxativo ou até hostil essa afirmação, mas entenda que
uma vida de sucesso requer uma mentalidade de sucesso. E quando eu falava no conteúdo anterior, se você não viu, eu recomendo que o veja. Quando eu falava no conteúdo anterior que você precisa vivenciar o processo, isso é tão importante quanto afirma Conrado Adolfo em Mindset Avançado. Se você ainda não viu esse podcast, eu te super recomendo. Ele é um play incrível e pode certamente, sem a menor dúvida, não tenha medo de errar quanto a vê-lo como um caser de sucesso. Isso porque ele fala em um determinado ponto aí, ou em alguns dos seus conteúdos, se não em Mindset Avançado, mas em outro conteúdo do Conrado Adolfo, escrito o Adolfo com PH no final, tá bom? Ele diz que ele faz uma reflexão. E eu te faço essa mesma pergunta. O que é mais fácil para a pessoa que ganhou uma grande quantidade na Mega Sena, por exemplo, e aí voltou a ficar pobre, ou voltou para a condição social ainda mais degradante do que a que ele tinha antes? Qual a possibilidade de essa pessoa, se não por meio da sorte, voltar a ganhar muito dinheiro ou ficar milionária novamente? Sinceramente, se você puder deixar aqui embaixo nos comentários, faz isso pra gente. Qual a possibilidade dessa pessoa voltar novamente a ganhar muita grana? Eu te diria particularmente, sendo bem honesto, que a possibilidade ou a probabilidade é muito pequena, porque essa pessoa não vivenciou um processo que o levou ao sucesso. Esse sucesso repentino ou acidental é uma ideia fantasiosa. E algumas pessoas de mentalidade pobre acabam atribuindo o sucesso alheio a muita sorte. E entenda que eu nem vou entrar aqui no mérito da questão de defender esse fator sorte. Mas o que eu quero te dizer é que, no mínimo, a pessoa que realmente adquiriu riquezas ou riqueza efetiva, no mínimo, para ele não ter nada como método, ele tem uma boa administração financeira. No mínimo, ele tem que ter esse recurso em mão. Porque se você não aprendeu a ter inteligência, se você não tem inteligência financeira, e naturalmente que isso não é algo natural, principalmente se a tua condição social não te deu o direito de você lidar com grana, ok? Você vem aí de uma situação social na qual você financeiramente não aprendeu a lidar com o dinheiro. Me diz qual é a possibilidade de você saber fazer isso simplesmente por feeling. Você não faz parte da tua vivência. Então, no mínimo, você tem que ter inteligência financeira. E para isso, você tem que vivenciar o processo. É o que eu dizia no vídeo anterior. Então, para de tentar pegar o atalho, saltar etapas, porque isso vai complicar a tua vida. E aí o Conrado Adolfo diz o seguinte, sobre essa reflexão de tentar reaver uma condição social de riqueza, de sucesso, fica muito mais fácil para quem já chegou lá alguma vez, mas pelo caminho correto. E ele é um exemplo, ele já quebrou financeiramente falando, no entanto, ele não fica na lona. Por quê? Ele já sabe o processo, já trilhou o caminho. Então, ele trilhando o mesmo caminho, por mais que existam dificuldades, ele vai se tornar muito mais fácil para quem já esteve lá do que para quem nunca acessou essa posição. Você me entendeu? Eu me fiz entendido ou simplesmente compliquei as coisas? O personagem do Robert De Niro no filme Sem Limites, se você ainda não o viu, é um filmaço. Embora não sendo um filme tão atual, sinceramente eu recomendo. E de qualquer, até mesmo de uma comédia,
é possível se tirar boas reflexões para a vida. Então esteja com a sua mente o tempo todo atenta para que você possa absorver lições para o teu cotidiano. E a lição que eu tirei, uma das lições mais importantes dessa trama, foi que o Ed, que é o personagem principal da história, ele acabou tendo acesso a uma espécie de produto químico, né? Eu não queria chamar droga, chamado NZ3. E essa substância acaba fazendo com que pessoas comuns acabem acessando todos os recursos disponíveis pelo cérebro, algo que uma pessoa comum não tem condição de fazer. E por quê? E seja qual for a explicação científica, se é que existe uma, você sabe muito bem que você não consegue acessar toda a potencialidade do teu cérebro. Isso é verdade. Há quem diga que se usa uma pessoa muito inteligente, aí um QI com 3 dígitos, eu acredito que use em torno de 10% da sua capacidade mental. Então nós temos uma capacidade mental muito reduzida. O que esse filme diz é que essa substância química faz com que a pessoa consiga acessar tudo o que é possível no cérebro. E com isso, o Ed, que é o personagem principal do filme, acaba conseguindo operar no mercado financeiro e fazer uma fortuna em apenas alguns dias. Isso é o que a história desse filme prega. E quando aparece um grande player do mercado, que é justamente o personagem do Robert De Niro, ele acaba refutando, batendo de frente e contestando com o Ed, uma vez que ele queria tirar proveito desse personagem, incorporando a seu grupo de colaboradores, por assim dizer. Ele queria fazer com que essa inteligência do Ed fosse utilizada a seu favor. E o Ed simplesmente nega a possibilidade de isso acontecer. E aí ele começa a bater de frente, dizendo: você acha que isso que você tem aí, e que ele denominou como um dom, vai fazer com que você realmente seja efetivo no mundo dos ricos? Saiba que você não calejou a mão, você não vivenciou o processo, você não aprendeu como chegar lá. E ele disse: aí foi simplesmente, de repente, um golpe de sorte. Você precisa de alguém como eu, que sabe como realmente administrar tudo isso. Senão você vai cair e cair muito rápido. Esse é um argumento válido. Embora, se você assistir ao filme, você vai saber aí, para que eu não te dê spoiler, você vai saber o resultado realmente do que aconteceu. Mas o fato é que a premissa utilizada pelo personagem do Robert De Niro faz muito sentido. Quem não passou pelo processo, portanto, eu falava no conteúdo anterior, o processo vai te trazer lições preciosas. Por mais que seja cansativo, maçante, difícil de encarar, o processo traz aprendizado. Então, aprenda isso antes que seja tarde demais. Até o próximo conteúdo.